E nessa época treinava eu, o Ronaldo Giovanelli e o Perna. Aí o Ronaldo, eu vou pro Corinthians. Eu não queria ir pro São Paulo, mas não é porque eu sou São Paulino. Mas por que eu não queria ir pro São Paulo? Porque antigamente não tinha o CT. Você tinha que treinar no Morumbi. Pegava o ônibus, ia pra Parque Dom Pedro, pegava o Real Parque e nós íamos pro Morumbi pra treinar lá. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz porque mais uma vez eu tenho você como meu telespectador, só que não é só um telespectador, você é o meu convidado especial, porque nós estamos no episódio, se eu não me engano, 61 já, e você está aqui comigo até hoje, e sem você nada disso aconteceria. Não teria rede social, não teria entrevista, não teria podcast, não teria Trendcast. Então eu quero agradecer você por estar aqui comigo mais um episódio. Só que tem um porém. O que eu observo é que muita gente está bem assistindo os nossos conteúdos, mas não está se inscrevendo no nosso canal. Olha só. Então, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, aperta o like, comenta bastante, porque o episódio de hoje está imperdível. Eu sei que você já viu algumas coisas sobre o episódio de hoje, e eu sei que você quer ver o meu convidado, então eu vou apresentá-lo agora. Então, o meu convidado especial, ele já foi goleiro, né? E sabemos que goleiro é uma posição muito importante, porque ou você é vilão ou você é herói, né? Então ele sabe falar muito bem sobre isso e ele tem grandes projetos, principalmente com animais, enfim. Então, ao decorrer da entrevista desse podcast, ele vai falar um pouquinho sobre todos os projetos e sobre toda a sua vida. Eu tenho a honra de receber aqui hoje. E quando eu falar o nome dele, eu preciso, por favor, de uma salva de palmas e faz muito barulho. O meu convidado de hoje é o Davi Goleiro. Uma salva de palmas, por favor. Para você também. Davi, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você, Pedro. Trendcast, uma das redes sociais mais ouvidas e assistidas aí do Brasil, né? E é muito bem falado, e obrigado pelo carinho por você ter abrido a porta para mim. Que é isso, eu que tenho que agradecer. Eu costumo falar para todos os meus convidados que é de grande valia para nós, né? A gente costuma falar que é de grande valia, grande valor para nós, o convidado vir, porque tantas coisas acontecem, né? Na semana, no dia a dia, no nosso dia, tantas coisas aconteceram hoje, e você separar um tempo, né, para trazer um conteúdo, para trazer um pouquinho da sua história, eu acredito que é de grande valia. Então, mais uma vez, obrigado, a honra toda é nossa. Obrigado, estamos aí à disposição. Vamos conversar, vamos prosear. Que bom. E eu falo que hoje é um episódio especial, porque quando eu era mais novo, eu treinei como goleiro. Oh, que legal. Né? Então, é legal. Aqui no TC Liderança. Opa! Né? Joguei muito ali também. Não sei se ele assistir algum dia, o treinador Tuca. Ele é top demais. Então, antes de entrar nesse assunto esportivo, assunto dos seus projetos, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é o Davi Goleiro? Quantos anos tem? Aonde nasceu? Você poderia falar desde o comecinho de sua vida? Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Davi Durval de Souza, mais conhecido como Davi Goleiro, que fui ex-goleiro de futebol e hoje faço alguns outros projetos que a gente vai conversando no decorrer do programa. Eu nasci em Minas Gerais, Brasil, né? E tenho 58 anos de idade, morei em Pirituba, morei e moro ainda, né? Já faz 40 anos e vim de uma família humilde. Minha família veio da Paraíba, na verdade, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí nós paramos em Minas Gerais, ali eu nasci, fiquei ali uns 5 anos. Depois ali nós voltamos para São Paulo, onde tinha alguns familiares nossos, e que acolheu nós e estamos aqui até hoje. Nossa, que bacana. Então,
Você nasceu em Minas Gerais? Minas Gerais. Minha família é da Paraíba, todos são da Paraíba. Só que quando nós viemos para Minas, nós ficamos 5 anos lá e eu nasci em Minas Gerais. Aí depois vim para São Paulo, porque tinha familiares em São Paulo, que eram meus tios. Eles falaram, não, vem para São Paulo que a gente vai acolher vocês, para vocês dar um início a uma vida nova, diferente. Porque em 67, 68 era difícil a vida. Sim. Às vezes o pessoal reclama de hoje que é difícil, mas naquela época era muito difícil. Os nordestinos migravam muito para São Paulo. Não só para São Paulo, Rio de Janeiro também, para busca de trabalhos, né, busca de uma vida melhor, né? E nós fomos um desses também, uma dessas famílias também, família Militão, da Paraíba. E assim, você vai para Minas Gerais frequentemente ou não? Vou, mas não para familiares, porque nós não deixamos mais famílias lá. É mais para quando temos alguns eventos esportivos, alguns eventos artísticos, então a gente passa por lá. Agora, uma coisa que eu gostaria muito de saber, desde muito novo, você sempre queria entrar nesse caminho esportivo? Quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu ganhei uma camiseta do São Paulo, de goleiro, pequenininho, eu tenho guardado até hoje, até esqueci de trazer, cara, ia ser bacana, cara. Bem pequenininho assim. E um shortinho do São Paulo listradinho. Aí eu coloquei, falei, nossa, vai ser legal, e ficava brincando no gol. Aí eu comecei a ver que, até o pessoal falou assim, mas esse moleque é bom, fica lá no gol, é chutar, pá, pegava e tal. Então foi dando início à área esportiva, né? Isso aí quantos anos? Com 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. A partir dali nunca mais parou? Não, depois dali aí já teve muitas histórias do esporte. Dali pra cá, até hoje, não parei mais no esporte. Agora, uma das coisas que dá para se notar é que muita gente vê quando os jogadores ganham uma fama, tá num clube importante, só que não sabe o começo, né? É sempre difícil. Esses dias eu vi um podcast do Neymar e ele falando bem assim, eu tenho tudo que eu tenho hoje, mas eu não ia em passeio de escola, eu não brincava na rua, eu estava treinando. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer é, como que é o começo de uma pessoa que quer entrar na carreira e seguir a carreira futebolística? Assim, tem aquela época antiga, como seria de 70 a 85. Era um tipo de ingressar na carreira esportiva. Dali para cá já mudou um pouco dessa entrada do esporte. Por quê? Porque antigamente não existia empresário. Se você fosse bom, se fosse num clube, o pessoal ia olhar e falar, esse daqui é bom, vai ficar aqui. Mas hoje entra empresários no meio, então o empresário começa a trabalhar nos clubes, aí fala assim, estou com um jogador aqui, vou levar ele aí. Então tem um intermediário. Então é bem diferente. Então pra gente naquela época, se você soubesse jogar futebol, seria legal. Mas se você não soubesse, seria ruim, porque o pessoal ia cortar mesmo. Então, tipo, se você soubesse jogar mesmo, já estava no bom caminho. Se você soubesse jogar, o próprio pessoal já começa a comentar, né? Ali é bom, aqui é bom, leva ali, tá? Então já leva. Agora, hoje em dia, não adianta a pessoa ser um jogador excelente. Se você não tiver um empresário, uma estrutura empresarial, você não consegue chegar em lugar nenhum. Agora, como que foi pro Davi goleiro no começo? Conta um pouquinho da sua história. Então, aí nessas brincadeiras de ganhar roupinha de goleiro, aí começa a brincar, vai no campinho da vila e tal, aí vai crescendo, vai pegando 9, 10 anos de idade. Aí tem um clube, Centro Esportivo de Pirituba, que tinha um treinador lá que o nome dele era Paraná, ex-ponta esquerda do São Paulo, da seleção brasileira. Inclusive ele está vivo. Tive conversas com ele há uns 2, 3 meses, morando em Sorocaba. Paraná, ex-ponta esquerda do São Paulo. Aí nós treinando e o pessoal falou, vai lá no Centro Esportivo, tem um treinador que é bom lá, é ex-jogador, então ele pode dar alguma chance. Aí eu fui lá, comecei a treinar, ele gostou, falou, você tem potencial, vai ficar com a gente aí. Começamos a treinar, dia a dia, vai treinando. Isso eu fiquei uns 2 ou 3 anos lá. E aí surgiu uma oportunidade eles queriam 3 goleiros. Um goleiro era para ir para o Santos, outro para o São Paulo e outro para não, Santos não, desculpa. Guarani. Um para o Guarani, um para o Corinthians e para o São Paulo. E nessa época treinava eu, o Ronaldo Giovanelli e o Perna, que era o Marcos, que treinava com a gente também. Tinha 3 goleiros, modéstia à parte, mas era bom, mediante aos outros que tinha. Aí o Ronaldo, eu vou pro Corinthians. Aí só que eu não queria ir pro São Paulo, mas não é porque eu sou São Paulino.
Mas por que eu não queria ir para São Paulo? Porque antigamente não tinha o CT. Aqui o CT era pertinho para ir, né? Só que antes não, você tinha que treinar no Morumbi. O treinamento era no Morumbi. Vou ter que ir lá para... Pegava o ônibus, ia para Parque Dom Pedro, pegava o Real Parque e nós íamos para o Morumbi para treinar lá. Aí eu falei, então deixa que eu vou para o Morumbi, eu treino no São Paulo, o Ronaldo vai para o Corinthians e o Perna foi para o Guarani. E nesse meio, aí eu fiquei lá no Morumbi treinando. Aí fui treinando. Aí chegou um goleiro lá muito bom também, Marinho. Aí o Paraná falou, o Marinho tá aí, é parente do diretor e tal. Você vai ficar no segundo, terceiro goleiro. Eu falei, não, tranquilo, o importante é eu estar no grupo, né? Aí surgiu a oportunidade que o pessoal do Nacional me chamou. Nacional Atlético Clube da capital paulista, para treinar. E o treinador de lá era o Carbone, o saudoso Carbone, foi treinador do Botafogo, do Palmeiras e tantos outros clubes, Guarani. Aí eles queriam um outro goleiro lá para compor o quadro de goleiros. Eu acabei indo para o Nacional. O pessoal fala, vai para o Nacional, que é pertinho, você pega o trem, você chega lá, é mais fácil. E assim vai a condição do futebol. Agora, você se arrepende de ter saído do São Paulo? Não. Não, que eu sempre falo assim, tudo que eu quis ter e ser na vida, eu conquistei. Então, eu estava até falando com o pastor Cláudio Chilomo hoje, eu estava numa conversa, numa prosa, aí ele falou, o que você quer, o que você não quer? Eu falei, eu não preciso de mais nada. O dia a dia Deus me dá e eu estou muito feliz. Eu tenho meu carro, tenho minha casa para morar, e não falta alimento na minha mesa, então eu não preciso mais do que isso. Mas você acha que, tipo, se você permanecesse mais um pouco no São Paulo, você teria um destaque lá nesse clube? Eu acho que não. No São Paulo não, porque naquela época do São Paulo estava com muitos goleiros bons lá. Tava o Valdir Pérez, tinha o Gilmar Rinaldi. De qual ano? 81 para 82. Era o técnico Cilinho do profissional. Eu estava na base. Sim. Né? E aí tinha o Valdir Pérez, depois tinha o Gilmar, tinha o Toinho. Então eram goleiros muito altos, tudo a nível de seleção. Não quer dizer que eu não iria, mas como eles já estavam, para a gente encostar nele era um pouco mais difícil, né? Aí por isso que eu quis essa oportunidade do Nacional. E tanto é que quando eu vim para o Nacional, o Carbone falou, eu preciso de um goleiro urgente para ir para o Guarani de Campinas. E eu preciso de você e o Carlão, era outro goleiro também que treinava no Nacional. Mas até passamos lá, ficamos 2 meses lá, mas não deu certo e não por causa do futebol, por questões de valores. Aí eu voltei para o Nacional de novo e me profissionalizei no Nacional. E no Nacional, qual que eram as maiores dificuldades que você enfrentava lá dentro? No Nacional é a parte financeira, né? A parte financeira, porque aí você tem que acabar trabalhando. Como a gente era goleiro, era mais difícil para trabalhar. Por quê? Porque os jogadores de linha, geralmente eles treinavam das 9 ao meio-dia, 1h da tarde eles iam embora. Os goleiros, nós tínhamos mais ou menos 6 goleiros. Aí treinava das 9 ao meio-dia, almoçava alguma coisinha bem básica, porque o clube é um pouco mais baixo, então comia alguma coisinha, voltavam 1h30, 2h, e os goleiros iam treinar de novo, e até umas 4, 5 horas da tarde. Então o goleiro sempre foi castigado. Eu falo assim que, não sei, meu ponto de vista, parece que o treino de goleiro é mais puxado do que o treino de quem joga em outra posição. É muito puxado, porque você sobrecarrega muito as pernas e sobe, desce. Naquela época, né? Hoje tem muitas preparações de maquinária, agora tem a modernidade. Mas também por isso que esses goleiros não catam nada, né? Também, não, entre nós. Olha o goleiro da seleção, mano. Não dá, mano. Não, eu tava até comentando com você, né? Que o Manga faleceu hoje, né? O Manga, grande goleiro, né? Você vê, não precisa de treinar nem nada, né? Entrar no gol e catava tudo. Não, agora, uma dúvida. Quando você está vendo um jogo de seleção e você olha pro goleiro que toma uns gols nada a ver. Eu vou colocar, tipo, exemplo, o último jogo da seleção contra a Argentina. Aquele goleiro foi muito criticado. Agora eu quero ouvir da visão de um goleiro. Né? Que eu vi muitos jogadores que jogam de meia, atacante, enfim, joga na linha, vou colocar dessa forma. Julgarem, falarem, pessoas que entendem um pouco de futebol falar. Agora, da visão de um goleiro. O goleiro que estava... Como é o nome dele mesmo? Esqueci. Quem jogou foi o Ederson? Não. Foi o... Ou foi o goleiro... Como é o nome da... Foi o
Bento. Era do Santos, o Bento, que foi do Passou Bento. pro Santos. Né? Naquele jogo, ele foi mal mesmo ou não? Eu acho assim, cada jogo é um jogo. E todos os goleiros são passivos de errar, né? É lógico que não é uma falha, é um erro. Porque falha é uma coisa, você falhou, pum, mas é um erro. Erro você não pode acontecer. Erro não pode acontecer. Se você está treinando, você não pode errar, que nem você está me entrevistando. Você não pode errar. Mas você pode ter uma falha. Fala, pô, falhou aqui, caiu um copo, tal, é diferente. Então eu acho que um goleiro não pode errar. Pode falhar. Você vai pegar uma bola, você falha lá que escapou, tal, é diferente. E é engraçado, né? O jogador de linha pode falhar, pode errar. É porque o goleiro é, como se diz, que nem você falou, né? É de herói é vilão. Ou ele é herói. Ele é herói ou vilão. Ou ele é vilão. É vilão. É que nem eu falo, ó, vou dar um exemplo. Entrar nesse assunto. Você observa o goleiro Cássio. Ele foi de herói pra vilão. Verdade. Eu acho que ele já deveria ter parado de jogar bola, não porque ele tá... Talvez porque ele deveria ter parado no momento certo, que ele estava no auge, igual o Rogério Ceni, né? Ele parou no auge certo, então ele saiu de cabeça erguida, com o peito estufado. Sim. Isso é bacana. Só que eu acho que o Cássio não deveria continuar indo pro Cruzeiro. Eu acho que não ficou legal para ele. Acho que não teve nada a ver. Eu acho que nada a ver. Eu acho também que é uma questão de, tipo assim... Eu acho que faltou muito do clube Corinthians com ele. Sim. Eu acho que sim também. Porque aquela Libertadores de 2002 só ganhou por causa dele. Ah, sim, com certeza. Vamos ser muito sinceros aqui, gente. É que nem você falou de herói e vilão. Ele foi o herói. Eu sou corintiano. Só que eu sou muito sincero. Eu sou São Paulo, mas sou esportivo. Não, eu sou muito sincero. Eu sou muito sincero. O clube do Corinthians faltou com o Cássio. Ah, sim, faltou. Agora, uma coisa que aconteceu com ele, eu queria ouvir sua opinião, porque parece que a responsabilidade do goleiro é maior do que a responsabilidade de todos, na minha humilde opinião. Você acha que nesse caso do Cássio foi mais um problema psicológico ou ele mesmo não conseguia mais estava tendo muita falha por causa do corpo, enfim? Eu acho que é mais por falha, não é psicológico, eu acho não. Ele é a gente conhece ele, não tenho amizade com ele, mas já vi ele conversando e tal. Ele não tá atingindo o lado psicológico dele. Talvez seja já o tempo dele de parar. Porque tem um tempo da vida da gente que a gente já começa a cansar. Eu joguei até quase 40 anos. Só que aos 37, então já começa a sentir que não dá mais. Só que você força um pouquinho, daqui a pouco você toma um gol besta, fala, devia ter parado. Aí você vai nessa daí, então ele vai indo. Você vai indo, tem que chegar alguém e puxar e falar assim, parou, chega, pra você já deu. Que nem eu mesmo agora, atualmente, eu sofri uma cirurgia, mas há pouco tempo eu ainda jogava, mas só brincadeira. Jogo das estrelas, uma brincadeira com churrasco, com os amigos, na igreja, com o pessoal, então mais uma social. Para não passar vergonha, né? Porque você não fala, Davi goleiro, tomou esse gol. Que nem o Cássio, o Cássio tomou esse gol, goleiro seleção, tudo. E outra coisa, injustiçado o Cássio também, né? O Cássio nunca foi pra seleção, né? O Cássio nunca foi pra seleção. Isso daí também foi uma injustiça grande também. Teve a Copa de 2014, não foi? Era pra ele estar lá. Lógico. Na minha opinião. Não, eu também acho também. Júlio César era um ótimo goleiro. Mas eu acho que não era o tempo dele. Mas o Cássio tava vindo no auge dele. Um grande goleiro. Aquele jogo contra o Chelsea, lembra? Nossa. Não, eu até falo que eu sou São Paulino. Mas só que eu acho que o Rogério não deveria ter ido, deveria ter ido o Cássio. Mesmo no começo do Cássio. O Cássio estava jogando demais. Ele sempre foi um bom goleiro, né? O Cássio sempre foi um bom goleiro. Ele estava sobrando no gol. E alto pra caramba. Não, muito bom. Aliás, a altura, ela influencia muito? Eu acho que se for muito, muito alto, às vezes atrapalha um pouco. A parte rasteiras do gol, acho que atrapalha um pouco. Eu acho que tem que ser uma estatura mediana, entre 1,80 a 1,85 tá legal. Passou disso, eu acho que já fica um pouco exagerado para goleiro. E a estrutura óssea do goleiro também, ele sendo muito grande, às vezes ele demora um pouco também para reflexo no chão, né? No chão. Sim. No alto já é um pouco mais fácil, que já está praticamente já no alto. Né? Agora no chão já é um pouco mais... Você pode ver que o Cássio tomou muitos gols no chão. Verdade. Tomou muitos gols no chão. E no alto ele... Até os últimos lançamentos que vinham na área pro Cássio, ele falhava também, né, nas saídas. Mas você sabe por que às vezes falha? Porque às vezes ele sai com tanta convicção, tanta certeza que já tá com a bola na mão,
você acaba já pegando, já saindo para querer jogar e você já se perde às vezes. Então, às vezes é questão de apavorado, tá apavorado no lance. Às vezes, você vê que muitos goleiros tomam gol fácil, que a bola vem facinho, porque ela vem tão fácil que já tá querendo, você já tá pensando em jogar pro zagueiro para já sair jogando. Mal a bola chegando em você. Então, na hora que você vai pegar, a bola já passou, você tá preocupado já em jogar pro zagueiro para sair jogando. Às vezes é uma questão de apavorar. Então, nessas partes a gente tem que treinar bem, manter tranquilidade nessas horas de bolas mais fáceis. Agora, do olhar do goleiro, pênalti. É obrigação do jogador fazer o gol? E se o goleiro pegar, é mérito dele? Atualmente é treino, né? Você vê que a maioria dos jogadores que perdem pênalti hoje ultimamente é jogador, os melhores sim do time. É difícil um jogador que não é entre aspas, que é o pior do time perder o pênalti. Não é o estrela, não é o Não é o estrela, ele vai lá sem muita pretensão e fala, se eu perder eu sou mais ruim, mesmo que tu não acha que sou mais ruim, eu vou lá e fecho os olhos e dou um canudo. E faço o gol. A responsa fica pro Neymar, deixa ele lá, que ele que é o herói, ele que é o melhor do time, não. E pro goleiro, eu acho que o goleiro também ele começa a ter o feeling, né? O feeling de pegar o pênalti. Ele não pega por sorte. Ele pega por... Ele começa a estudar o jogador quando vai chutar. Eu fui um bom pegador de pênalti. Isso que eu ia perguntar agora. Eu fui um bom jogador de pênalti, goleiro de pegar pênalti. Eu tive várias decisões aí. Qual que era o seu segredo? Você não joga mais. Não. Então você pode contar. Eu não conto muito, mas eu falo então, um pouquinho. Vamos lá. Qual que era vamos lá. Conta. Vamos dizer assim, por exemplo. Sua manha para pegar. Por exemplo, tem jogador que você. Até jogador que joga atualmente, ou às vezes quem não joga, você sabe mais ou menos que bate um pênalti. Que o cara ele só bate naquele lugar. Por exemplo, o Marcelinho é um jogador difícil de catar pênalti, Marcelinho Carioca. Porque ele muda muito o pé. Só que geralmente ele bate rasteiro. Então, se você acertar na hora que ele virar, você pega. Porque ele chuta rasteiro, o pênalti melhor de se catar é rasteiro ou meia barra, né? É mais fácil de pegar. Agora você pega um jogador que é ruim, você fala, ai, meu, onde que esse cara vai bater esse pênalti agora, cara? Nossa, porque é o pior do time. O cara é tão ruim que você não aí sabe você fala onde ele vai eu fico parado. Eu fico parado. Se ele errar e chutar em cima de mim, eu pego. Então, às vezes é mais fácil você catar um pênalti de um cara que é craque do que você catar um pênalti de um cara que é meio cabeça gorda. Já teve alguma vez de um pênalti? Você tá olhando, você tipo, eu vou pra esquerda. Eu vou bater na esquerda. Só que você pular pro outro lado e ele chutar onde você pensou que ele ia chutar? Várias vezes. Isso daí acontece muito. Porque, geralmente, eu estudei muito a parte de goleiro, assim, de jogadores de bater pênalti. Até no geral, até com profissionais principalmente. Geralmente, um jogador que chuta com a direita, se ele não for muito craque, se ele for um jogador mediano, ele sempre bate no lado esquerdo. Um jogador mediano. Não um Zico, não é o Marcelinho Carioca, não o Zenon, não, que eles têm muita habilidade. Eles olham na hora de uma fração de segundos, eles conseguem virar o pé. Mas um jogador mediano, ele só bate naquele mesmo canto, geralmente. Então, o cara que bate com a perna direita, geralmente ele bate no canto esquerdo. E geralmente o cara que bate com a esquerda, se ele for um jogador mediano, ele bate no canto direito do goleiro. Ele não consegue, às vezes, virar o pé, virar na volta e torcer o pé. Ele já vem virando o pé. Igual o jogador do Palmeiras que perdeu o pênalti contra o Corinthians. Você esqueceu o nome, tô esquecendo o nome do goleiro do Corinthians. Me ajuda aí, Dan. O Hugo. Porque o jogador do Palmeiras cantou o canto. Ele cantou. Ele cantou, então. Então, isso daí você vê nitidamente. O goleiro, se ele fosse um pouquinho mais craque, ele é craque, é lógico. Ele ia falar assim, o goleiro já tá indo, ele fala, vou voltar, ele volta o pé rápido. Ailton Lira, o Zenon, o Raio, Sócrates. E ele chutou bem. Não, chutou bem. Ele chutou bem, que o goleiro é alto pra caramba, mas né? só que ele cantou o canto. Ele virou o pé, todo o corpo, assim, já mostrando pra lá. Assim. Quem falou quando eu falei que ele ia pegar antes de chutar, eu falei, agora vai pegar. Eu vi você. Eu filmei. Aí o Dani falou, na hora, depois ele falou assim, ele cantou o canto que ele ia chutar. Então cantou, então. Você vê, quando a pessoa entende um pouco do futebol, ela já começa a ver esses pequenos detalhes. Agora, se é um jogador muito craque, aí você fala, esse cara é muito bom. Ele vai... Então, tem que ser... Se ele bater fraco, você dá uma seguradinha que você tenta ir para você tentar alcançar. Senão, é gol. Agora, um jogador, para ele ser um bom jogador,
ele precisa entender a parte teórica? Ah, sim, é lógico, com certeza. Ele tem que entender mais do que um árbitro de futebol. Ele tem que saber o que tem que ser feito dentro do campo, o momento que ele tem que... A falta, se ele sabe se ele vai dar uma falta. Você vê que tanto é que tem jogadores que quando faz falta, vira as costas e vai embora. Ele sabe que foi falta. Agora tem jogador que às vezes não tem noção, às vezes ele está impedido, ele sabe que está impedido, ele vai lá contestar, ele sabendo que está. E tem outros que não sabem, porque não conhece a regra às vezes. Tem jogador que não conhece a regra de futebol. Isso daí é falta de preparação dentro do clube. O clube deveria estar ensinando o jogador, ó, amanhã é aula teórica de como... Talvez, não sei se no São Paulo está tendo agora, que eu saí de lá há muito tempo, não posso nem falar do São Paulo. Mas talvez muitos clubes já fazem isso, né? Eles colocam árbitros de futebol para fazer palestra dentro do clube, para falar isso e isso, até para chegar também, para você conversar com o árbitro também. O árbitro, dentro do campo, ele é autoridade, né? Ele é um juiz que tá ali para apaziguar os dois times e apitar o que é o certo e o que é errado, né? Agora, qual foi, primeira pergunta sobre isso, qual foi a defesa que marcou a sua vida? Tem uma defesa que eu fiz, bom, ultimamente eu joguei com o Marcelinho Carioca, ele bateu uma bola no ângulo, eu peguei, né? Ele foi lá e me beijou 10 vezes. Ô, Marcelinho, é nóis. Um abraço, Marcelinho Carioca. Mas eu tive uma defesa também no Nacional, porque foi num jogo treino. Basílio Pé de Anjo, do Corinthians, fez o gol da Copa do Campeonato Paulista de 77. O Corinthians ficou 20 e poucos anos na fila, né? E o Basílio fez um gol naquela bagunça dentro da área, ele bateu uma bola bonita e fez o gol. E nós, num jogo lá no Nacional, lá na Nicolau Alain, lá ele bateu uma bola no ângulo, eu fui buscar com a ponta do dedo também. Até machuquei na hora, mas falei, do Basílio não vou tomar gol, não. Ele foi lá, me abraçou e foi uma festa lá na hora do jogo. Mas foi uma defesa muito bonita. Só que eu não tenho vídeos e nem fotos. Naquela época era muito escasso, né? Negócio de... Sim. E hoje não, você tá fazendo qualquer coisa, estão filmando, né? Estão filmando. Agora eu lembro que eu tinha até uma maquininha, aquela Kodak, que a gente levava lá, tirava umas fotos do time. Eu tenho até alguma coisa em casa guardada lá de fotos lá. A gente com o pessoal do time, o Basílio, o Tonhão, que era zagueiro do Palmeiras, o saudoso Tonhão, o Carbone, tem uns pessoal ali. Ali o Nacional me marcou muito no futebol. Agora, qual foi eu falei da defesa, agora qual foi o jogo que marcou a sua vida? Eu joguei um jogo Nacional e Flamengo no Nicolau Laion. Foi 1-0 o Flamengo, foi um jogo bom, bonito, só que eu entrei no segundo tempo, eu não tomei o gol, que eu entrei depois e já estava 1-0, e o time do pessoal era o Bebeto que era o cabeça do Flamengo, né? Então foi um jogo muito bacana, assim, que me marca muito. Um dia de chuva muito grande, foi Taça São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, em 80. Então foi um jogo bacana, porque tinha bastante jogador do Flamengo que estouraram depois daquela época para cá, né? Eu lembro de alguns aí, mas teve bastante jogador. Qual era o jogador que, tipo assim, você falava assim, meu, esse cara é embaçado, né? Esse cara, é difícil pegar um chute dele. Eu não via muito isso daí, não. Eu não gostava de ficar olhando para aquele que é melhor, aquele que é pior. Eu já armava a defesa e falava, vamos segurar todo mundo. Então não tinha algum específico, não. E às vezes você pensa em um aqui, aí libera um mais ruinzinho lá de baixo e vem e faz o gol. Deixa aquele à vontade que ele é ruim. O cara vai e faz o gol. Aí o cara fala, tá vendo? Eu sou ruim aí, ó. Tinha um amigo meu que só ficava debaixo da trave. É. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Agora, Davi, qual foi o melhor goleiro que você viu jogar? Para mim, Valdir Pérez. Não sei se é porque eu acompanhei no São Paulo, muito tempo lá nos treinos, junto, tudo. Para mim foi o Valdir Pérez. Você chegou a se espelhar nele? Me espelhava. Inclusive, muita gente me chamava de Davi Pérez, no começo da minha carreira. O pessoal falava, ó, o Davi Pérez chegando aí. Então, ficou muito tempo o pessoal me chamando de Davi Pérez. Só mudou depois de Davi Goleiro, depois de uma outra situação que a gente vai contar também. Então, já vou aproveitar. E por que, então, mudou para Davi Goleiro? Depois do futebol, aí comecei a trabalhar com a parte artística, né? Meu irmão é radialista há muitos anos, Rádio Capital, Rádio Imprensa, e todas as rádios de São Paulo, e tem uns 40 anos aí. Getro Durval. Sim.
É muito conhecido no meio da rádio, televisão, imprensa, em tudo. Quem não conhece é difícil não conhecer. Alavancou muitos artistas aí da linha sertaneja, que ele era apresentador de rádio música sertaneja mais raiz. Então teve muita gente que começou aí, graças a ele. Deu muita força para muita gente aí. E nós conversando, aí ele começou a falar assim, ó, vê para mim tal cantor, vê se ele consegue vir para gravar aqui. Aí eu ligava para o Mato Grosso e Matias, Liu e Léo, o pessoal mais remanescente, o Dudu Dalvan, e outros que estavam começando também, o Leonardo, eles ainda não tinham sucesso, desde em 80 e alguma coisinha. E aí ele falou assim, Davi Durval, não vai ficar em roda Davi Durval. Porque eu já sujeito o Durval. Aí o pessoal fala, irmão, por isso tá junto, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí nós fomos lá, acabou uma programação, nós fomos comer uma pizza, aí falou, você fez o quê, não sei o quê, vamos pensar que Davi, não sei o quê. Aí ele falou, Davi goleiro, pronto. Vai ser goleiro, você foi goleiro, meu. Então vai ser Davi goleiro. Então vamos comemorar. Então ele já ia comer uma pizza, então até foi uma comemoração com uma pizza. O nome Davi Goleiro. Então ficou emplacado esse nome. Faz uns 25 anos. Essa marca Davi Goleiro. Agora, uma coisa que é notável, Davi, é o tanto de contato e conexões que você tem. Porque, você tem conexão com todo mundo da mídia. Eu tô falando de gente que é importante, sim, famosos, enfim. E entrando nesse assunto, o que você acha, ou melhor dizendo, como que você faz para ter essa conexão com as pessoas? Eu acho assim, que o esporte ele une muitas pessoas. Então se você chega num lugar, o pessoal fala, quem que tá ali? É o Davi, é o Davi que passou pelo São Paulo, Nacional, opa, traz ele aqui. Então você começa a ter uniões, aí começa a unir. Aí você vai numa festa, você vai numa gravação, você entra com mais facilidade. E assim você começa a pegar conexões com as pessoas. E como meu irmão era radialista, ele é até hoje, ele é radialista, inclusive agora ele está na Nova Difusora de Osasco. E aí, como eu tinha alguns contatos também, para ele era difícil, para ele falar, eu preciso de um cantor amanhã, Davi, vê para mim lá quem que você conhece aí. Aí eu já, Mato Grosso, como é que você tá? Beleza? Vamos fazer o rádio amanhã? Vamos fazer, tá bom, então marcou. Aí marcou outro dia, Pena Branca e Chavantinho. Então a gente ia trazendo o pessoal, Liu e Léo. Então vinha trazendo as pessoas. E assim, aí o pessoal começou a falar, fala com o Davi, que deve ser lá também. Você tá lançando uma música nova, então vai indo. Então. Aí você vai indo, daqui a pouco o pessoal fala assim, vai lá no programa do Ratinho lá e leva um cantor lá pra mim lá, tá? Aí você vai se encaixando. Daqui a pouco você vai entrando do nada, você vai se encaixando. Você vai se encaixando. Agora, quem de todos que você já teve uma conexão, enfim, você fala assim, esse cara é meu amigo? Artisticamente ou no... Vamos colocar os dois. Eu tenho poucos amigos. Porque quando a gente fala amigo é uma coisa muito, sim, forte, né? Muito fiel, muito amigo. Assim, o Marquito é muito meu amigo, o Marquito do Ratinho, que é uma pessoa que se você ligar para ele agora, ele vai te atender, ele vai falar que você está precisando. Vem aqui correndo aqui, que eu tenho aqui para te ajudar. E o Santos do Ratinho também é muito meu amigo. Abre a porta da casa dele. Eu estou falando como artistas. Sim. O Sebastião da C&A também é muito meu amigo. Me liga todo dia, como é que você tá? Tá bem? Tá legal? Tal. Tem o pastor Cláudio Chilomo, também é muito meu amigo. É um conselheiro na área espiritual da gente. Tá com a gente em casa quando a gente precisa de orações e não faz cara feia. Então tem muita gente bacana assim. Daí e não posso também deixar de falar do nosso apóstolo Rodrigo Salgado, sim, da Igreja Plena em Cristo, que para mim, ele abriu o coração dele, a igreja e a casa dele para mim. Então eu fico muito feliz com isso daí. Ele ajudou muito nessa caminhada minha, no início de uma nova projeção espiritual também, que eu fiquei muito tempo na Renascer, fiquei uns 10 anos na Renascer, com o apóstolo Estevão Hernandes, com a bispa Sônia, e quando teve alguns problemas na igreja, né, problemas dentro da igreja, né, inclusive que ela foi fechada e tudo mais, aí eu fiquei sem saber o que fazer. Aí, como o bispo Marcelo Caetano é muito meu amigo de infância, aí ele falou, vem para a igreja. Tanto é que o bispo Marcelo,
Eu levei ele para a igreja a primeira vez, que eu levei ele na Renascer, quando ele não era da igreja ainda. Falei, vamos na igreja. Ah, eu não gosto de igreja. Não, vamos lá que você vai ter que ir lá. Você vai ter que conhecer as músicas lá, é muito bacana lá. Então ele foi um dia, ele me lembrou esses dias, eu tinha até esquecido, cara. Você vê que às vezes a gente faz uma missão, alguma coisa que a gente acaba esquecendo. Só que Deus vai projetando a pessoa. Às vezes não é de um dia para o outro que você acaba como é que fala, recebendo algo que você está esperando. Às vezes Deus tem projetos para você para o futuro. E às vezes a gente está apressado, pensando que é para hoje. Ah, vou fazer oração hoje, amanhã está tudo legal. Não é assim. Deus é que tem o tempo dele. E legal que o Marcelo foi lá, depois ele voltou, saiu da Renascer. Saiu não, né? Ficamos algumas vezes lá. Aí depois de alguns tempos, ele falou... aí eu falei assim, ô Marcelo, tô comprando um terreno e preciso de uma oração. Ele falou, vou chamar o Rodrigo Salgado. Pode contar essa história? Pode. Legal. Pode. Aí ele falou, vou levar o Rodrigo Salgado. Chega lá no terreno bonito. Falou, pastor, aqui é muito legal, porque aqui é uma esquina, eu quero colocar o caminhãozinho meu aqui dentro, quero fazer um salãozinho, lá em cima eu fazer uma churrasqueirinha, receber meus amigos e tal. Aí ele falou assim, ele orou comigo, falou, Deus está me falando que esse terreno é seu. Eu falei, legal, bacana, Deus, glória a Deus, né? Aí passou uns 20 dias, eu falei, Marcelo, a mulher falou lá que já vendeu para outra pessoa, e o rapaz já deu um sinal que vai fazer uma fabriquinha de velas, tal. Eu falei, meu. Aí ele falou, aí eu falei pro apóstolo, apóstolo, já venderam lá o terreno lá. Não, aquele terreno é seu, você pode esperar. Aquele terreno é seu. Não, mas já vendeu, já recebeu até um valor lá, já deram o sinal. Você crê em Deus ou não? Eu falei, creio. Então espera, aguarda. Aí eu fui embora triste. Né? A gente crê, mas a gente fica triste, às vezes, né? Que é o coração do ser humano, né? A gente é fraco, Deus é que é forte. Aí passou um mês e meio, uma mulher procurando na rua de casa. Quem que é o Davi? Quem que é o Davi? Todo mundo falou, não vou falar quem que é o Davi, não sei, todo mundo. Sim. Aí alguém falou assim, o Davi mora ali naquela casa. Ela veio, Davi, tudo bem? Oi, sumiu. Você tá querendo terreno lá ainda? Ela falou. O coração já deu aquela abrida, assim, parecia uma flor abrindo. Aí eu falei, quero, mas você não já vendeu? Ah, vendi, mas o rapaz foi lá e desistiu, não quer nem o dinheiro do sinal. Ô, louco! Não quer nem o dinheiro do sinal. Você quer ficar? Eu falei, mas eu não posso pagar os 25. Eu posso pagar só 20 agora, porque eu tinha 25, a senhora não quis mais. Eu gastei os 5. Você vai ficar com os 20, você vai pagar quanto você puder. Falou assim, não dá pra acreditar, cara. Aí na hora eu liguei pro apóstolo e falei. Aí quando eu fui lá para ver o terreno, eu tinha um caminhão amarelo. Essa que é o mais forte. Tinha um caminhão amarelo. Quando eu fui lá para ver o terreno, eu falei, vamos lá, disse, para ver o terreno, né? Tá legal, já compramos. Pô. Quando nós chegamos lá, na garagem, onde que eu ia colocar o caminhão, um caminhãozinho amarelo. No chão, assim. Até hoje, e eu tenho esse caminhãozinho até hoje guardado. É uma coisa bem espiritual. Né? Caminhãozinho amarelo na garagem, onde que ia ficar o meu caminhão. E ficou. Montei depois e o caminhão ficou lá dentro. Nossa, que top. Então foi uma coisa muito legal. Então foi uma profecia que o apóstolo deu. Nunca contei isso daí na igreja, um dia eu vou até contar. Eu vou fazer o corte disso aqui para postar. Foi uma coisa muito legal. Então é tudo que eu contei aqui sem tirar uma vírgula. Isso daí foi exato isso daí mesmo. Top. Então foi glória a Deus pela vida do apóstolo Rodrigo Salgado, pela bispa Cristina, que também é uma bênção. Agora, eu vou jogar um pouco de fogo aqui nesse lugar. Opa, aqui. Vamos lá. Eu vi muito, inclusive eu gostaria muito de trazer o Marquito aqui. O Marquito. Ele vem. O homem engraçado, eu ficava no programa do Ratinho só pra ver ele. Ele é muito, muito engraçado. Só pra dar risada. E é o seguinte, eu vi muitos cortes, né, por aí das pessoas falando muito mal dele. Tá. Né, principalmente que trabalhava dentro da televisão junto com ele. E como você disse que você é amigo, né, dele, ele é seu amigo, a pergunta que eu quero fazer é essa. O que as pessoas falam? É isso mesmo? Ou as pessoas exageram de alguma forma? Ele é isso mesmo que as pessoas contam? É aquele negócio. Quando tem um cachorro que está morto, ninguém mais taca pedra no cachorro. Quando o cachorro está vivo, fica todo mundo querendo tacar pedra no cachorro para tentar machucar ele, né? E o Marquito é isso daí. O Marquito é um cara muito dinâmico, é um dos melhores artistas da televisão brasileira.
Ele é super querido, super querido pelo Ratinho. O programa do Ratinho sem o Marquito não é o programa. Os próprios pessoal que trabalha com ele falam isso. Então gera uma crise de ciúmes interna. Isso daí acontece muito dessa crise. Então ele começa a apedrejar, sabe que o Marquito é bom. Aí o Marquito, aí nessa daí que eles penduram no Marquito, o Marquito acaba ficando chateado, porque o Marquito é muito emotivo. Ele fica triste com isso daí. Então, às vezes, a gente até chora junto sobre isso aí. Ele fala, pô, o pessoal tá me sacrificando lá, tá Sem falando isso. necessidade, né? Então, às vezes, ele vai lá pro camarim dele sozinho, sai do camarim do pessoal e fica sozinho ali no canto. Ele fica chateado com essas coisas assim. E o pessoal sabe que ele é um bom artista, não? Então, e tem... Só que não é um ou dois que às vezes acaba criticando. Isso daí acontece até nas empresas, né, cara? Sim. Quando você é uma pessoa boa, que você está fluindo bem na empresa, o pessoal começa a falar, aquele ali, ixi, aquele ali puxa saco. Ah, aquele ali tá ali só porque tá mesmo, porque tem um parente que é não sei o quê. Então começa a querer apagar o seu brilho, né? Verdade. Nós já estamos encaminhando, e eu falei para você, você viu como o tempo passa rápido? Verdade. Nós já estamos encaminhando para encerrar esse episódio, mas voltando um pouquinho o assunto do goleiro. Ó. Né? Porque assim, uma das coisas que a gente vê, principalmente nas defesas do goleiro, eu falo porque eu treinei um tempo, né? E eu lembro que quando eu treinava, uma vez eu treinei tão forte, mas tão forte que no outro dia as minhas costas estavam todas inflamadas. Ah, com certeza. Né? E existe um jeito de você pular. Né? Mesmo com um jeito de pular, machuca um pouco quando você cai no chão, na grama? Eu nunca me machuquei pulando. Eu nunca machuquei pulando, porque a gente tem algumas certas técnicas para cair. Você consegue cair, principalmente se você tiver com a bola na mão, é mais fácil para você, porque você tem o apoio dela na mão. Você se apoia na própria bola como se ela fosse um escudo seu. E o que a gente se machuca mais o goleiro é nas saídas de bola com o atacante. Né? Geralmente você bate de frente com ele. O atacante vê que nem louco, ele quer louco, fazer o gol. E às vezes eles não estão vendo você também. Às vezes ele não está vendo o goleiro. Às vezes tá com a cabeça baixa olhando para a bola. Na hora que você vai sair já para dar o bote, às vezes ele vai chutar, ele não está vendo que você está perto, ele te chuta. Às vezes as pessoas falam, pô, o cara foi violento no goleiro. Mas às vezes não é porque ele foi violento com o goleiro. É porque ele não vê, ele corre com a cabeça baixa. Né? Aí ele não tem a visão do... Tem muito jogador que é ligeiro, que ele já olha embaixo, já olha em cima, já vê o que está acontecendo. Assim, ele fica assim, né? Sim. Em cima e embaixo, olhando que o goleiro está vindo, se não está vindo, para ele saber o que fazer. Interessante. Eu vou falar 2 nomes de goleiros e você vai falando para mim quem que é o melhor. Rogério Ceni ou Cássio? Como goleiro, Cássio. Não, mas quem é o melhor? Cássio. Cássio. O Rogério tem mais história, mas o Cássio eu acho mais bom goleiro. Mais bom goleiro. Eu sou São Paulino, hein? Cássio ou Dida? Dida é embaçado. Dida é excelente goleiro. Dida ou Marcos? Dida. Falo com tranquilidade. Dida ou Zete? Balançou. Eu gosto disso aí, ó. Balançou. Dida ou Zete. Me ajuda aí, Zete. Eu vou com o Dida. Você continua no Dida. Dida é grande goleiro. Dida ou Tafarel? Eu vou dizer o Tafarel pela história que ele conquistou. Mas se fosse para contar embaixo dos 3 paus, seria o Dida. Mas eu vou como Tafarel. Você vai como Tafarel. Porque não é só o goleiro ser um bom goleiro, ele também tem que ter histórias do que fez. Tafarel ou Alisson? Tafarel. Tafarel ou Ederson? São tempos diferentes, mas ainda o Tafarel é mais completo. Agora eu vou... Não vai colocar estrangeiro, que é muito bom estrangeiro. Isso que eu ia começar agora. Tem um goleiro aqui que eu sou fã dele. Tafarel ou Cacilhas? Cacilhas. Tem mais, ele é embaçado, né? Cacilhas. Muito mais completo, né, cara? Cacilhas ou Neuer?
Então eu ainda vou com o Cacilhas, que ele tem mais história do que o Neuer. Cacilha. Não vai colocar Cacilhas e Davi Goleiro, senão você me quebra. Deixa o mais baixo. Cacilhas ou Courtois? Cacilhas ainda. Tô com ele ainda. Cacilhas ainda. Ele ainda é mais completo ainda. É que são níveis muito próximos um do outro. Né? Cacilhas ou Dibu Martins? Tô com Cacilhas. Tem muita história, muito... Então eu vou finalizar agora. Agora eu quero ver sua resposta. Cacilhas ou Buffon? O Buffon, no final da carreira dele, foi o que eu falei, às vezes o cara quer terminar uma carreira muito lá em cima, com idade muito avançada, e acaba se queimando. Mas no auge. Só que a gente tem que lembrar o que estava embaixo, na época boa. Eu acho que o Buffon foi mais goleiro. Goleiro italiano, Buffon. Agora, o Buffon, então, tem alguém melhor que ele? Você fez uma pergunta que difícil de responder. Melhor do que o Buffon? Davi Goleiro. Pronto. A sala de palmas. Davi, vamos encerrar, mas antes, assim, goleiro e depois com muitas conexões com os artistas, trabalhando também artisticamente, né? Aí, esse projeto, que eu acho um dos projetos mais lindos que tem, né, inclusive, eu já fui na casa do Davi, eu vi os projetos que ele tem, como, às vezes não, sempre, né, o Davi junto com a sua esposa, ele deixa ração e água para fora da sua casa, só para alimentar os cachorros que passam por ali. E onde que surgiu esse desejo, esse projeto com animais? É uma pergunta legal e até boa para quem às vezes não tem um animal. Porque animal é uma coisa que ela acaba dando uma força para a pessoa, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está sozinha. Então, nessa época, a gente vivia um momento que a gente não estava na igreja. Aí nós pegamos um gatinho para criar. Eu vi um gatinho na areia, tudo sujo. Aí eu falei, pessoal, de quem é esse gatinho? Ah, tá aí, faz uns dias que tá aí. Eu falei, vou levar embora. Ah, pode levar, pode levar. Levei embora, cuidei e tal. Parecia um filho da gente, assim. Aí fui cuidando, dando remédios, vitaminas, os remédios necessários, levei no veterinário. Aí ficou em casa, aí a mulher chegou de noite. Antes, a mulher chegou de noite. Eu falei, tem uma surpresa pra você. O que é? Um gatinho. Falei, ai, um gato em casa, não sei. Aí reclamou. Mas, ó, tá bom, vai ficar na garagem. Aí depois subiu um dia na cozinha, vai ficar só na cozinha, daqui para lá não passa. Aí fui pra sala, Davi, não deixa de ficar em cima do sofá, Davi, vai sujar tudo o sofá com pelo. Aí no outro dia tava no sofá, só hoje. Aí outro dia ficou lá perto do quarto, disse, deixa o gatinho subir na cama, tá bom, só hoje. Aí ficou 10 anos na cama, e eu no chão dormindo. Então é uma coisa que você vai pegando, e você vai pegando amor e isso daí vai construindo uma forma diferente. E nesse meio termo, aí você começa a ver um cachorro ali, outro cachorro aqui, você fala, pô, eu tô com um gatinho em casa, tá sendo bem cuidado. Por que eu não vou cuidar daquele cachorrinho que tá ali na rua? Porque a gente sabia que era de rua, ia lá, passava, colocava um prato de comida, um prato de ração, de água. Aí voltava no outro dia, daqui a pouco ele sabendo de quem tava morando, vinha atrás comer na porta de casa. Então isso daí foi surgindo, aí vai aparecendo outras coisas. E como eu moro perto da aldeia do Jaraguá, ali também tem muito animal abandonado. Aí eu passava muito ali na estrada turística, ali naquela região da Vila Clarice, então às vezes tinha uns cachorrinhos ali para fora, eu falei, já vou passar lá, já vou levar um saco de ração. Aí colocava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já levava uns pratinhos, comprava uns pratinhos, colocava água, os cachorros vinham. Aí quando eu tinha uns outros dias assim, que eu já vinha com o carro assim, eu já encostava o carro e já vinha tudo latindo em cima. Então é uma coisa legal, eles recebem com tanto carinho, tanto amor, e dessa forma que surgiu esse projeto. Né? E assim, quais são as maiores dificuldades que vocês passam por causa desse projeto? A maior dificuldade é alimentação. Alimentação e remédio que é a coisa mais difícil para se conseguir. E principalmente quando eles estão doentes. Né? Quando eles estão doentes é uma dificuldade, porque veterinários são todos caros.
remédios veterinários são super caros. Então a gente acabou aprendendo e ao mesmo tempo, na prática, aprendendo várias coisas para você cuidar de cachorro. Feridas, cortes, machucados, você sabe quando ele está bom, sabe quando ele está ruim, você sabe quando ele está com uma dor de ouvido, quando ele está com o olho machucado ou internamente. Então você já começa a ter aquela visão de como ele está. Então isso daí a gente aprendeu bastante com eles. É muito bacana essa parte. E o que a gente pode fazer, a gente já vai fazendo, a gente vai ajudando ali naquela parte. E aí começa a aparecer outras pessoas que a gente conhece, que a gente tem um bom relacionamento, aí fala com um veterinário que é amigo, fala com outro. Não, vou lá, vou ajudar. Não, traz aqui que a gente vê alguns animais que estão mais debilitados, né? Traz aqui que a gente passa na frente, a gente vai ver o que é, já começa a dar as medicações. E assim, só que é muito difícil porque o descaso dos animais é muito no Brasil, né? Eu não sei se é no mundo, eu vou dizer no Brasil porque a gente não pode falar lá fora que a gente não conhece. Sim. Mas no Brasil é muito descaso do animal, né? E isso daí não é... Então, na verdade, o descaso já de saúde humana já é grande. Imagina dos animais. Estou imaginando o animal. Porque a gente tem alguns amigos da gente que trabalha em Brasília, que é deputado, e fala, a gente tenta colocar algumas leis em cima dos animais, mas acaba sendo vetado porque o pessoal fala, não, primeiro vamos ver as pessoas, depois os animais, deixa os animais para lá, depois... Então ele falou que acaba não conseguindo ir avante nessa parte, porque a gente cobra muito deles, né? E eles querem ajudar, só que tem a outra bancada que acaba interrompendo. Verdade. É difícil. Davi, obrigado. Nada. Por aceitar o nosso convite. Vamos aqui. Eu fico muito feliz pela sua presença. E antes de finalizar, eu preciso dar um anúncio para você que está me assistindo. Você aí que deseja participar de um episódio nosso aqui do Trendcast, entre em contato com a Trend Assessoria. Está no GC aqui embaixo, aqui o número da Trend Assessoria, ou você pega o seu celular, abre na sua câmera e aponte o seu smartphone aqui para o QR Code no canto superior aqui da tela, para que você venha entrar em contato com a Trend Assessoria e participar de um episódio. Nós amamos e somos fã das histórias das pessoas. E você também que quer produzir a sua imagem, o seu podcast, o seu programa no estilo de televisão, você também pode entrar em contato aqui para você produzir o seu projeto. Quem sabe você tentou e nunca deu certo em lugar nenhum, mas aqui nos estúdios Trend vai dar certo. É só observar um pouquinho os números do Trendcast. Passa lá um pouquinho lá no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, para você observar os números e ver, analisando os números e ver se dá certo ou não. Então, entre em contato conosco aqui. Nós estamos esperando todos vocês aqui para que você seja o próximo a estar aqui sentadinho comigo para que produza a sua história. Davi, muito obrigado pelo senhor aceitar o nosso convite. Eu fico muito feliz. Quais são as suas redes sociais? Antes de eu fechar, eu tenho que agradecer a Trendcat. Esse nome é muito bacana. Sabe o que é cat? Que cat é gato. E eu cuido de gato, só que não é o Trendcat, é o Trendcast. Só que eu quis aproveitar o esquema para me falar dos meus cachorros. Porque são 600 cachorros e 300 gatinhos que a gente cuida lá na aldeia. 600 cachorros e 300 gatos. 600 dog e 600 cast. E quero te passar também um presente para você. Esse presente para você, você pode estar passando para os convidados, para as pessoas que te assistem. Deixa aqui. Pega aí. Ó. Deixa a sacola aí para fazer o merchan. Você pode até fazer alguma brincadeira e tá sorteando a minha marca. Que a minha jaca é um pouquinho grande, não vai caber. Então, só que eu vou deixar assim, ó. Já tá aí Olha que bacana, marca, gente. Davi Goleiro. Davi Goleiro. Eu posso sortear esse boné? Pode. Então eu vou sortear. É para sortear o boné. Para um seguidor. Eu vou sortear. Se você achar que é legal, é bacana. Se no dia também você quiser que eu venha para dar para o seguidor que ganhar, eu também venho. Então fechou. Eu vou armar com a minha produção como a gente vai fazer esse sorteio. Aí o ganhador vai vir aqui buscar pelas suas mãos. Fica legal, bacana. Tá bom? Então, Trendcast e Davi Goleiro. Trendcast
e Davi Goleiro. Davi, mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado a vocês. Por você ter aceitado vir aqui, eu fico muito feliz, tá bom? Quais que são suas redes sociais? Davi Goleiro. Só no Instagram? Só Davi Goleiro, só Instagram. Davi Goleiro lá no Instagram. Agora nós temos o Instagram Expressão de Amor, que é dos animais. Ah, legal. Instagram Expressão de Amor. Instagram Expressão de Amor. Siga a gente aqui, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, comenta, curte, compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir. Também siga a gente no Instagram, Trendcast Oficial. Eu também tenho o meu perfil pessoal, que é o Pedro Bonfim. E também nos siga lá no TikTok, Trendcast Oficial, lá no TikTok. Eu tô na geral? Ali na geral, a gente tá na geral ali, Davi. Gente, legal. Obrigado. Valeu, gente. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.